O tema da minha ministração é Jesus voltará. Sabe, querido, Jesus só vai voltar aqui para fazer uma coisa. Jesus não tem nada para fazer nessa terra. Eu creio que quando o Pai olha para cá, poucas coisas agradam o coração dele, a não ser a sua linda noiva que ainda está aqui sendo adornada. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Jesus é apaixonado por nós. Ele é apaixonado. Mas só que não é essa paixão humana que eu estou falando, que passa, com um pouquinho de fogo a mais, passa. Não, é um amor que extrapola todo e qualquer entendimento. O Senhor foi movido por esse amor a ponto de dar a sua própria vida. O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, se fez homem, experimentou o meu e o seu sofrimento, para que nós pudéssemos o conhecer. Mas não ficou só nisso. Ele voltou, depois de completar a sua obra. E ao voltar ele fez uma promessa de que nos enviaria o Espírito Santo, aquele que nos auxiliaria nesses adornos, nessa santificação da nossa vida, para que nós fôssemos a noiva que ele um dia virá buscar para viver a eternidade com ele. Portanto, querido, é muito fácil de saber, se não temos a presença do Espírito Santo, jamais nós vamos ser a noiva que Jesus espera. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, ele que nos convence de todas as coisas. Precisamos buscar mais do que tudo, se enlouquece por isso, por buscar o batismo no Espírito Santo. Só o batismo no Espírito Santo, esse batismo de fogo, é que vai fazer com que a gente deseje ardentemente essa volta de Jesus, que o nosso interior clame todo dia, ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Somente Ele nos convence dos nossos enganos, erros, pecados, para que a gente seja parecido com Ele. Jesus vem buscar uma noiva parecida com Ele. E Ele está, com certeza, Ele não vê a hora de buscar essa noiva. Você acredita nisso, querido? Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Jesus falando, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu já comecei, esse sonho Deus me deu, foi de quarta para quinta, né, irmão? Ou de terça para quarta? Terça para quarta. E eu não tive mais sossego depois desse sonho. Eu fiquei o tempo inteiro e eu já vinha esboçando essa palavra na minha mente, também algumas coisas. Mas ontem eu sentei bem de manhã, quando levantei, eu sentei. E eu saí do meu computador às 10 horas ou mais da noite, fui só almoçar, voltei, eu não conseguia parar de escrever e parar de meditar nisso que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quis buscar bastante argumento, textos, a Bíblia está cheia. Tenta pesquisar na Bíblia a respeito da volta de Jesus, você vai encontrar muita coisa que vai te abalar, assim também como a mim. No capítulo 4, querido, de 1 Tessalonicenses, Paulo ele fala para a gente não ser ignorante quanto à volta do Senhor Jesus. E no mesmo livro, na mesma carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5:1, Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto da que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O Senhor está dizendo que Ele virá em repentina, num tempo de repente, o Senhor virá repentinamente, e Ele virá como ladrão. Se nós estivéssemos atentos, nós vamos falar desse versículo em casa, mais atento. Quando soubéssemos a notícia de que o ladrão viesse até lá, nós teríamos algumas precauções. É isso que o Senhor quer transmitir para nós hoje. O sonho que eu tive, querido, de terça para quarta, eu sonhei que me parece que era no fundo da minha casa que eu estava, mas era um lugar muito alto, eu não identifiquei muito bem, mas eu identificava algumas pessoas perto de mim e algumas pessoas fazendo algumas coisas. E quando o tempo escureceu, o mundo todo escureceu, ficou muito escuro e nuvens
densas cobriram toda a terra, e eu olhei bem no horizonte, para aquele lado, bem naquele horizonte, eu vi uma pequena cruz, ela muito pequenininha, e eu comecei a pensar, eu acho que é uma nuvem se formando, né, está assim, tomando o formato de cruz, mas ela me chamou a atenção porque era muito perfeita, e ela começou a crescer, e eu já comecei a perceber que não era algo normal. De repente aquela cruz cresceu muito, ela se tornou grande, e ela foi se transformando no Senhor Jesus. E ele sorrindo, ficava olhando para mim, e eu não conseguia falar outra coisa. Eu comecei a chorar, a Márcia falou, eu não quis te acordar. Eu estava rindo e chorando, eu estava chorando de alegria. E ela não quis, porque ela estava mais vendo eu sorrir do que chorar, então ela disse, eu não ia te acordar. Mas, querido, eu não conseguia fazer outra coisa, porque ele era do tamanho do mundo, e ele olhava para mim com aquele amor, aquele sorriso, e eu não conseguia falar outra coisa senão chorar e rir e dizer, como você é lindo. Jesus, você veio me buscar, você voltou, bem que você falou, e ele foi crescendo, ele foi tomando uma forma muito grande, eu não conseguia tirar os olhos daquela magnitude, daquela grandeza dele, aquela beleza dele, mas eu percebia que ali perto tinha muita gente fazendo muitas coisas, e nenhuma daquelas pessoas perceberam. Nenhuma daquelas pessoas notaram que o mundo todo escureceu, que foi um tempo bom no meu sonho, pelo menos uns 5 minutos, contemplando aquela cruz e aquele Jesus tão lindo, nada parecido com o Jesus que a gente costumeiramente vê, só era lindo, os cabelos deles eram lindos, eu vi os olhos deles, perfeitamente os olhos dele, eu via. É o desejo que ele tinha de me encontrar, ele queria me pegar, e eu queria pegar ele também. E aí eu acordei, querido, mas eu acordei acelerado, eu queria, sabe, então eu comecei já a sonhar, eu tenho que contar isso para a igreja. No outro dia eu comecei a escrever, eu falei, eu preciso ministrar isso, mas eu queria ministrar sobre isso, sobre ele, sobre a volta dele, sobre ele, falar dele. Tem tanta coisa para falar dele. Você abre lá tudo que ele falou para nós em Apocalipse, a gente poderia sair daqui, uau! Mas ele falou, você vai ministrar sobre as pessoas que você viu do seu lado. Foi isso que ele me falou. Eu perguntei para ele, por que a cruz? Por que eu vi uma cruz primeiro? Porque ele falou, ninguém vai me ver sem antes ver a cruz. É impossível alguém me ver sem passar primeiro pela cruz. A cruz é o início de toda a caminhada com Jesus. Ninguém que não passou pela cruz, ou seja, morreu com ele, também ressuscitará com ele. A cruz é o lugar aonde Jesus morreu, e a Bíblia diz que aqueles que lá morreram com ele também ressuscitou. A cruz é o início de tudo. E meditando logo após esse sonho, tendo em vista, né, essa indiferença da maioria das pessoas quanto a esse quadro que pintou no meu sonho, assustador, eu comecei a pensar sobre a ótica de Deus e quanto às coisas que ele diz na sua palavra. Apocalipse 3,15 diz, conheço as tuas obras, sei que és frio, que nem és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está dizendo essas palavras, ele está dizendo, você anda dizendo por aí, que você é quente, que você, né? Mas na verdade você não é quente nem frio, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E eu estou vendo também, Jesus está dizendo isso, eu estou parafraseando, eu estou também vendo você dizer, eu estou rico, conquistei muitas riquezas, eu não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa é a igreja, é a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia, que há uma unanimidade, que é a igreja de Laodiceia, é o modelo de igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja que pensa que é rica, que tem tudo, que está vivendo no fogo, mas não reconhece
sua pobreza, sua cegueira, sua miserabilidade, a sua nudez. Jesus está dizendo isso. Aí eu lembrei do que a minha mãe, ela dizia para mim quando nós brincávamos no quintal com fogo, ou quando a gente ia nadar lá no rio. Eu aprendi a nadar em rio. Ela sempre dizia, quem brinca com fogo se queima. E a gente dizia, mãe, eu vou para o rio nadar. E minha mãe, cuidado. Não, mãe, eu sei nadar. Ela falou, sim, só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não vai nadar no rio, não vai entrar no fundo. Os dois estágios, querido, de temperatura, enquanto ministrava, preparava essa palavra, isso que veio em meu coração, em nível elevado ele mata, leva à morte. Mas a média entre o quente e o frio, ou seja, o morno, traz uma sensação de conforto, uma sensação de acomodação e até uma sensação de relaxamento. Quando nós estamos nessa condição de morno, é confortável. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu vou onde eu quero, eu sirvo quando eu quero, eu vou quando eu quero. Essa é mornidão. É uma situação gostosa, é o governo nosso, nós estamos no controle de tudo. E isso que eu vou dizer agora, que querido, é uma conclusão minha, mas eu penso mesmo que foi isso que Jesus estava dizendo, que nós precisamos viver profundamente aquilo que escolhemos viver quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Com Jesus não tem um meio termo, ele está dizendo, eu queria que você fosse quente, ou que você fosse frio. Mas porque você não é quente e nem frio, e sim morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Glória a Deus que ele não vomitou ainda, ele está a ponto. Nesse sonho, querido, as pessoas não se deram conta, ninguém se deu conta daquilo. Eu estava vislumbrado com aquilo, aquele mundo escuro, aquela visão tremenda, e eu olhava eu não olhei, realmente eu não olhei, Deus me fez lembrar de tudo aquilo, mas eu não fiquei, porque eu não conseguia, eu fiquei vidrado nele. Mas as pessoas continuaram, e eu vi pessoas fazendo muitas coisas, mulheres e homens. Eu vi gente cuidando de animais, eu vi gente cuidando da sua aparência, eu vi gente brincando, eu vi gente jogando bola, eu vi gente fazendo um monte de coisa. Todas essas coisas que não são pecados, mas estavam ocupadas demais com aquilo, priorizando aquilo. Por que Jesus disse, querido, isso? Que eu creio que Jesus disse. Porque esse estado mediano, intermediário, ou seja, morno, é muito confortável e não mata. Você já observou que quando você coloca a mão ou toca em algo quente, você pula fora. Se jogar você numa bacia muito quente, você pula fora. Numa muito gelada, o que você faz? Você pula fora. Mas se jogar você numa morna, uau, que delícia de água. Que temperatura gostosa. Então o estágio de mornidão é aquilo que nós gostamos de fazer, que é agradável para nós. Morno não mata. Jesus estava dizendo, eu quero que você seja quente, porque nessa temperatura você vai morrer. Ou qualquer um desses extremos de temperatura mata. Jesus quer que a gente morra, porque se não morremos para a nossa carne, se não morremos para esse mundo, certamente não vamos ressuscitar para ele. Nós não vamos ressuscitar para viver. O morno, querido, é a mistura dos dois, do quente e do frio. É o tipo de crente que ele não morre para o mundo, mas ele diz que vive para Deus. Deus é espírito, e é impossível se relacionar com ele senão pelo espírito. E não há como relacionar no espírito se a carne não comandar, se ela estiver viva. Nós precisamos morrer todo dia para o mundo, e nós precisamos morrer todo dia para nós mesmos, querido. Sabe, querido, ao olhar para os cristãos de hoje, realmente não parece que nós estamos aguardando a volta de Jesus com muito entusiasmo.
Não parece que a igreja hoje vive essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Será, querido, eu pergunto, que nós não acostumamos com essa frase, Jesus está voltando, só como uma frase, mas nunca como uma notícia real e eminente? Será que a gente não acostumou? Será que não está sendo mais um jargão dentre muitos que nós misturamos a paz do Senhor? Jesus liberta, Jesus cura, aleluia, glória a Deus. Será que Jesus está voltando? Também não se tornou algo desse tipo? Uma expressão que não condiz com aquilo, com as verdades, a importância que tem essa frase. Até pregar, querido, a gente não se ouve muito mais, confronta a igreja. Nós sim deveríamos pregar mais sobre essa notícia. Nós deveríamos propagar mais essa notícia, sim, querido, porque isso não é um fato, não é um boato. Aliás, não é um boato, é um fato, é uma notícia. É uma notícia que eu estou te dando. Jesus em breve voltará. Não me importa quantos anos você ouviu, quanto mais tempo você ouviu, isso indica que está mais perto. Mas o que nós pensamos? Faz tanto tempo que eu escuto isso. Nem mais estou ligando para isso. Parece, querido, que o reino de Deus, a igreja de Deus, ou seja, a noiva de Jesus, perdeu totalmente o temor, o significado dessa frase. E nós não sentimos nem sequer medo. Porque quando temos medo, parece que ainda tem a chance de fluir alguma coisa. Mas parece que a gente não tem o medo. Eu lembro que quando eu me converti, acho que essa é a história de todos nós. Quando a gente começa, a gente acredita nisso. Jesus está voltando, Jesus vem me buscar uma hora ou outra, ele aparece, será como é um abrir e fechar de olhos. Sabe o que é isso? Um abrir e fechar de olhos, a igreja não estará mais aqui. Quando falava isso para a gente, quando eu me converti, até tremia. Alguns até diziam, não volta não, porque eu estou com pecado até a tampa, espera um pouco, espera eu me converter mais ainda. Mas hoje, Deus está voltando. E daí? Você acredita nisso mesmo? Já escuto isso há muito tempo. Naquela época, querido, abalava as nossas emoções. Realmente, querido, nós estamos desatentos aos fatos, aos acontecimentos que está aí acontecendo toda hora. Tudo aquilo que Jesus falou na sua palavra, que iria acontecer, está acontecendo, só não vê quem não quer. É quase que 100% de tudo aquilo. Jesus só não soou as trombetas, mas tudo aquilo que Jesus diz está acontecendo. É fato, querido. Nós estamos tão distraídos, iludidos com o mundo, que nós perdemos o foco nas verdades da palavra, principalmente nas verdades relacionadas a esses dias que precederão a volta do Senhor Jesus. Querido, os tempos falam. Os fatos falam, os acontecimentos falam para nós a respeito da volta de Jesus. Ele mesmo diz várias coisas para eu ficar atento. Quando estas coisas começarem a acontecer, é porque está breve a vinda do Filho do Homem. E esse, querido, é o resultado do quê? Do secularismo entrando na igreja. Está entrando de sola. A igreja está ficando morna. A igreja está desacreditando nessa, que isso é como se uma possibilidade, mas não uma realidade. Isso não é uma possibilidade, é uma realidade. Lucas 17, no 26 a 30, nós encontramos esse aviso do Senhor Jesus sobre os males desse secularismo, o avanço desse secularismo como um sinal da proximidade da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele afirma no versículo 26 de Lucas 26, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, da vinda do Senhor Jesus. O que é que aconteceu nos dias de Noé que se assemelham aos nossos dias? Jesus mesmo afirma, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E essa expressão, casavam e davam-se em casamento, quer dizer literalmente, casar e descasar, e casar de novo, e fazer isso seguidamente. E a gente percebe que Jesus nem se toca, né? A gente não vê nesse contexto a aparência,
a palavra Deus nessa passagem. A gente não vê, os homens estão tomando conta, eles estão governando aquilo que ele quer. Jesus está dizendo, nesse tempo, ninguém estará aí com nada, eles só estão pensando, casar, descasar e casar de novo. É o homem que se preocupa, querido, apenas consigo mesmo. Ele é o centro de tudo. Isso é o homocentrismo, o hedonismo, o humanismo. Existencialismo é o secularismo. E sobre, querido, os dias de Ló, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, né, que se assemelham também a esses nossos dias, conforme disse Jesus. Olha o que ele fala: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha o que Jesus diz lá: casavam e davam-se em casamento. Pois lá no versículo 28 ele diz que comiam, que esse tempo da volta dele. O que é que nós estamos vendo, querido? As pessoas estão preocupadas com o quê? A gente percebe, querido, que nesse versículo 28, o casamento ele já não é mais mencionado. Agora, a prioridade passa a ser o lazer, o passatempo. E Deus, mais uma vez, não é citado nesse tempo. Deus, mais uma vez, ele não é mencionado nesse contexto social de comer, beber, comprar, vender, casar, se dar em casamento. Você sabe quanto tempo, querido, tem de Noé até o dilúvio? Simplesmente 400 anos. 400 anos foram suficientes para eles esquecerem do dilúvio. Que Deus já tinha ouvido a maldade, visto a maldade do homem, acabado com tudo. 400 anos depois, o homem estava na mesma condição, lá em Sodoma e Gomorra. Isso mostra que somente 400 anos é o suficiente, ou foram suficientes, para que aquele povo esquecesse o que Deus tinha feito por causa da maldade do coração do homem. Isso, querido, é o secularismo. Nós não temos nenhuma obrigação religiosa, nós não temos nenhuma obediência a Deus e muito menos a homem algum. Secularismo, querido, é o inverso da espiritualidade cristã. É o inverso da espiritualidade na vida do crente. Secularismo é, no caso da vida da igreja, querido, uma forma muito sutil, capciosa, ardilosa e muito disfarçada de corromper a igreja. O secularismo hoje, que exerce uma grande atração, um fascínio. Esse secularismo ele tem um efeito assim anestésico na vida do crente, que exerce nele esse fascínio na vida de inúmeros cristãos e, infelizmente, inúmeras igrejas. Querido, não faz tanto tempo, você falava com uma pessoa que não tem Jesus sobre o pecado dela. Foi o meu caso, eu caí de joelhos e eu quis o Senhor Jesus na minha vida. Eu não parava de chorar enquanto eu estava sendo confrontado no meu pecado. Me rendi ao Senhor. Hoje você confronta o pecado não mais do incrédulo, mas do crente. O que ele faz? Sai fora da igreja. Ele desvia da fé. Ele vai para outra igreja que o aceita com o pecado dele, que massageia o seu pecado. Eu não quero que ninguém, isso é secularismo, querido. Eu não quero ninguém falando, se metendo na minha vida. Eu vou para o inferno se eu quiser, você não tem nada com isso. E as pessoas, isso está entrando na igreja. E as pessoas estão deixando Jesus, porque estão amando mais o seu pecado do que amando o Senhor Jesus, do que amando a vinda do Senhor Jesus, do que amando a vida eterna. Tudo que eu falei aqui, querido, está acontecendo ou não? Mas a advertência da palavra de Deus para esse tipo de coisa é: afaste-te. 2 Timóteo diz assim no capítulo 3, 5 e 7: tendo em forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Escute, pasmem com o versículo 7: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É discipulado, é culto, é escola bíblica, é todo um processo de acompanhamento. Aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade.
não se convence da verdade. Segundo Timóteo 4:10, nós vemos aí Paulo contando sobre Demas, um discípulo seu. Ele dizendo que Demas, ele se perdeu porque ele amou o presente século, ele amou o mundo. Demas, querido, ele foi um obreiro, mas ele deixou a obra. Ele era um seguidor, um discípulo de Paulo. Ele deixou por causa do secularismo. Ele não queria ninguém falando na vida dele, comandando a vida dele. Há muitos outros textos referindo a esse assunto. Em 1 João, olha no Evangelho de João, capítulo 15, 19. Se o mundo vos odeia, Jesus diz, isso é claro, o mundo nunca vai nos amar, querido. O padrão dele é outro, o nosso é um, o dele é outro. Jesus disse, se o mundo vos odeia, lembre-se, antes o mundo odiou a mim. Efésios 2:2, Paulo fala que nós não devemos andar como dantes, segundo o curso desse mundo, desse cosmos. Essa palavra no original grego é cosmos, é o padrão do mundo, é a força do mundo que o mundo exerce. 1 Coríntios 2:12, nós somos alertados sobre o espírito do mundo, desse cosmos. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é o espírito do mundo que reconhece o que Deus nos deu gratuitamente, mas é o espírito da verdade. Em 1 João 5,19, o apóstolo João, ele assevera que o mundo inteiro, o cosmos, jaz do maligno. Esse padrão, essa ética mundana, não é de Deus, é do mundo, é do maligno. Em 1 João 2,15 e 17, ele enfatiza, não ameis o mundo, querido, esse mundo. O amor que o mundo oferece é um amor mórbido, é um amor doentio, é um amor mentira. E tem gente apaixonada pelo amor do mundo, deixando o amor verdadeiro, o amor de Deus. Há muitos outros textos, eu poderia ficar até amanhã citando o texto nesse nível. Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo, ou a amizade do mundo é inimiga de Deus. Gálatas 6,14 diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Romanos 12,2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que conserve os seus corpos para o Senhor, transformado pela renovação de uma mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o culto racional. Vamos ler novamente essa passagem que nós introduzimos de Lucas 26, 17, 26, mas no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha para quem está do seu lado e diz, não percebeu. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito, ele está dizendo, Jesus está dizendo aqui, lembra de quando Deus destruiu lá, quando ele veio para destruir, quando aconteceu o dilúvio, veio tudo aquilo e ninguém percebeu. Assim, do mesmo jeito, será a vinda do Filho do Homem. Querido, é muito provável que as pessoas daquela época, elas estavam tão convictas e vivendo uma época de esplêndido progresso, eles estavam tão entretidos com aquela vida o que a vida estava oferecendo para eles, que eles nem, o texto diz, eles nem perceberam o que estava acontecendo. Ou, mesmo vendo os sinais, eles deram algum crédito a Noé. Foi isso que Deus me fez ver, querido. Que não importa o tamanho, a magnitude, o esplendor da sua glória, aqueles que são mornos, que não quer ver, não importa o que aconteça, eles não verão, porque eles estão com a mente totalmente ocupada com suas coisas, com seus prazeres, com aquilo que agrada a sua carne. Morno não percebe o fogo de Deus, o calor de Deus, o amor de Deus. E aí muitos sábios e humanistas daquela época, com certeza diziam para Noé, Noé, você está completamente enganado. Só você, Noé, tem essa opinião. Portanto, é melhor, deixe de fazer esse navio grandão que você está fazendo. Pare com essa história, né, de que haverá um dilúvio.
Pare com isso, pare de proclamar essas ideias tão estranhas. Você já ouviu essa mensagem, querido? Eu já ouvi. Venha aproveitar a vida. Não seja um fanático de mentalidade. A vida está aí, te oferece tantas coisas. Não seja de uma mente tão retraída. Ou pergunta do tipo: será que você acha que a maioria está enganada e só você está certo porque você lê a Bíblia? O que é que você tem ouvido na faculdade, estudante, na sua escola? Até pelos professores seus. Secularismo. Para de acreditar nessa besteira. Jesus não vai voltar. Isso é uma historinha que contaram para você. Lavaram a sua mente, é lavagem cerebral. E hoje eu não me admiro se tiver alguém dizendo: está vendo, esse pastor está querendo fazer lavagem cerebral. Pois é, querido, eu não queria lavar só o teu cérebro. Eu queria que o Espírito Santo lavasse seu pé, sua cabeça, seu pescoço, lavasse sua mente, lavasse seu coração. De tudo, querido, é isso que eu queria. Pode acreditar, querido, todas essas coisas que ouvimos, tenta nos convencer, isso é obra do diabo. O Deus desse mundo, o Deus desse século, Deus desse cosmos. E é para tirar o seu foco da vinda de Jesus e deixar você desapercebido. É o que mais vai ter. Eu não sei qual é o percentual. Eu já tive vários sonhos. Aliás, vários não, mas pelo menos uns 3 ou 4 da vinda de Jesus. Em todos eles, era uma minoria muito pequena que percebia. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos, querido: nós estamos vendo esse mundo se perdendo nos seus argumentos, nas suas distrações, ou também nós estamos nos perdendo com ele? A gente não está dando conta. A gente não está percebendo que nós estamos sendo engolidos pelo padrão do mundo, pelo mundo, mundanismo, pelo contexto que nós decidimos viver. Nós não estamos percebendo que nós estamos tragados por essas ideias e nós estamos abnegando o reino de Deus. Querido, se essa notícia, que é a razão do nosso cristianismo, não trazer para nós desconfortos e as mesmas convicções que certamente estavam no coração de Noé, com certeza nós estamos contaminados pelo mesmo mal que aqueles homens estavam quando veio o dilúvio. É isso que Deus está fazendo conosco hoje, é nos alertando: igreja, meu povo, minha noiva, eu vou voltar. Eu não quero que seja como nos dias de Noé. Eu estou avisando a vocês: será como naqueles dias. Felizes são os que ouvem essa mensagem, querido. Jesus já está avisando. Será, não tem como dar negativo. Será como nos dias de Noé. Muitos estarão casando, descasando, casando de novo. Muitos estarão vendendo, comprando, estarão comendo, estarão bebendo. E o Senhor voltará. E não vão perceber. Não vão perceber a sua volta. Mas que Ele veio, vai perceber. Porque quando um abrir e fechar de olhos, você vai perceber que algumas pessoas não estão mais aqui. Vai ser o dia mais lindo e mais tenebroso que o mundo já viu. Dentre outras, querido, essas são verdades que Jesus disse que irá acontecer, que vai preceder a sua volta. E o objetivo meu hoje não é assustar você, mas se assustar é bom também. Mas é informar você para que você não seja pego de surpresa. É minha função como seu pastor tentar trazer verdades, para que você não seja mais um dos enganados pelo mundo. Está cheio de pessoas dentro da igreja, estão sendo enganados, tragados pelas ideias mundanas. Os sinais estão aí, queridos. Para quem quiser ver, só não vê quem não quer. E são muitos os sinais. Não será um dilúvio, querido, como nos dias de Noé, mas é algo incomparavelmente pior para os desatentos, porque nos dias de Noé ainda nós tínhamos a volta, a segunda vinda de Jesus. Aliás, tinha a primeira ainda e tinha a segunda volta. Mas e agora? Quem é que vai voltar? Não terá mais. Ele não voltará a terceira vez aqui para buscar uma noiva, não. A noiva irá agora ou não irá mais.
Não haverá a terceira volta de Jesus, não nesse contexto de resgatar a igreja. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Jesus que está dizendo isso, mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. As condições serão semelhantes, querido, às dos dias de Noé. Para grande surpresa dos homens, o mundo ele será apanhado desprevenido com tão grande espanto como foi naqueles dias. Sabe quem vai escapar, querido? Somente aqueles que se refugiaram no Salvador, aqueles que se refugiaram em Deus. Deus ele está proclamando aos homens em alta voz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro já falou isso em 4,7 da sua primeira carta. Tiago também em 5,8 ele diz: já a vinda do Senhor está próxima. Que próximo é esse? Não sei. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele pode voltar amanhã, depois daqui 1000 anos, mas eu prefiro acreditar que ele pode voltar agora, já, daqui a alguns segundos. Talvez não termine essa pregação. A pergunta é: eu estou percebendo isso, os sinais, eu estou dando conta, eu estou servindo, eu não estou empolgado, encantado, fascinado, eu não estou anestesiado pelo mundo. Marcos 13:4, os discípulos pediram para ele, um sinal, que ele falasse alguma coisa. Ele diz-nos quando acontecerão essas coisas, falou para Jesus. E qual será o sinal que tudo isso está prestes para cumprir-se? Ele está prestes. Jesus lhes diz: cuidado que ninguém vos engane. Muitos irão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Não está acontecendo isso, né? Pode vir, vem para cá, do jeito que você está. Não precisa esquentar com o seu pecado, não precisa esquentar com o seu adultério, com a sua prostituição, suas mentiras. Pode vir, eu recebo você aqui, porque eu sou um homem de Deus. Falso profeta. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Está falando que muitos virão, e muitos estão aí, e vão enganar muitos, sempre muito. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E essas coisas são simplesmente o início das dores. O que é que nós estamos vendo hoje, querido? Falsos cristos, falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e vão enganar muitas pessoas. Guerras, rumores de guerra, nação entrarão em conflito. Embora terríveis, querido, essas guerras no mundo, elas são apenas aflições preliminares da grande tribulação que se aproxima. Nós não estamos vendo isso, querido. Tantas guerras aí, mas não tem nenhuma ao meu redor. Eu vou me preocupar com a guerra que está lá, especialmente aquelas nós deveríamos estar preocupados. Nossos olhos deviam estar lá, Oriente Médio, Israel, é para lá. Nós deveríamos estar olhando para lá. Jesus falou disso, a gente olhar para a figueira. Mateus 24, 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Fomes e terremotos. Vão acontecer desastres naturais em vários lugares. Está acontecendo ou não? Está ou não? Fome está acontecendo ou não? Muitos, querido. Muitos. Se você quer saber disso, isso não é uma notícia interessante, mas eu, como já fui para o país de fome, eu me interesso por isso. Jesus, você não tem noção que tem um mundo aí morrendo de fome. Fome. Eu já fui nesses lugares. Perseguição aos cristãos. Mas aqui está na mamata. Pois é, querido. Mas tem muitos crentes morrendo. Muitos já morreram. Para que nós ouvíssemos o evangelho, tem muitos morrendo. Traição e rebelião.
haverá divisões e lutas, né, dentro das próprias famílias. Está acontecendo ou não? Pai matando filho, filho matando pai, gente que mata por causa de um celular, ódio e maldade. A Bíblia diz em Mateus 24:12 que por causa da maldade o amor de muitos se esfriaria. O amor está congelado, querido. A gente está vivendo essa época. Nós estamos vivendo os dias da volta de Jesus. A pregação do evangelho em todo mundo. Luciano mesmo já traduziu os livros dele, né, e está pregando. Hoje mesmo ele está no Japão. Querido, o evangelho está sendo pregado em todo lugar. Nunca foi tão fácil pregar o evangelho do Senhor Jesus. As nações estão ouvindo a respeito de Jesus. Jesus tem o interesse que todos ouçam do seu nome. Esse é o cenário que ele está preparando para a sua volta. Ninguém, querido, vai alegar que não experimentou dele. Cita para mim uma só dessas coisas que eu falei que não está acontecendo agora. Querido, isso é um fato. E agora eu quero falar para você. Assim como foi no dia de Noé, você acha que o Senhor Jesus, diante da maldade, da frieza, da indiferença do homem, ele vai ficar só assistindo sem fazer nada? Olha o que diz o seu aviso. Aliás, ele diz em Gênesis 6:5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Foi quando ele veio a primeira vez e destruiu todo o homem. Sobrou 8. Será que esse é o percentual para hoje? De toda a terra sobraram 8 pessoas. 8 da família dele entrou na arca. O resto morreu tudo. Deus começou tudo de novo. Mas ele dá um aviso. Em Lucas 21:34. E olhar por vós, não aconteça que venha sobre vós de improviso aquele dia. Está dizendo, certamente eu vou fazer isso. Mas ore. Mas antes de terminar, eu quero vislumbrar com você aquilo que pode esperar aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, os que vencerem, os que perseverarem até o fim. Esse termo até o fim está cheio nessas promessas de Apocalipse que o próprio Senhor Jesus deu a João. Muitos, queridos, hoje se dão satisfeitos por alguns milagres que recebem de Jesus. Eles vêm para a igreja por necessidade financeira, por um problema, um vício. Eles vêm para a igreja por um conserto no seu casamento, uma restauração familiar. Vêm para a igreja por causa de uma enfermidade e eles recebem esses milagres de Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Deus está dizendo, se a gente esperar só o que Ele pode fazer aqui, esses milagres, nós somos os mais miseráveis do mundo, dos homens, querido. Diga assim comigo, tem muito mais do que milagres para mim. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus ele faz 7 promessas apenas para os vencedores, os salvos, ou seja, aquele que permanecer fiel à sua palavra até o fim da sua caminhada aqui na terra. Muitas e grandiosas bênçãos, mas somente para aqueles que são vencedores, só esses herdarão. O texto de Mateus 10:22, Jesus dizendo, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A primeira promessa, vida eterna. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore, querido, da vida, ela foi criada por Deus, ela foi colocada no jardim do Éden para Adão, para que ele comesse, e ao comer dessa árvore ele viveria eternamente. Mas por causa do seu pecado, da sua falha, eles foram expulsos do jardim, né? E Deus colocou querubins em volta daquela árvore, porque agora eles não tinham direito mais, por causa do pecado, a viver eternamente. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. Então só os salvos, queridos, terão o privilégio de comer da árvore da vida e viver eternamente. Segunda promessa, não sofrer o dano da segunda morte.
Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. E essa é a segunda morte. E às vezes tem pessoas que têm medo de morrer aqui, né? Depois dessa morte tem uma que é bem pior. Lago de fogo e enxofre. Mas o que vencer não passará. Ao que desistir, os infiéis vão passar por essa morte e vão passar por uma bem pior. Nós sabemos, biblicamente, querido, que para a pessoa ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário que ela arrependa dos seus pecados, ela confesse que só Jesus é o Senhor da sua vida e passa a servir ao Senhor. Está lá em Romanos, no capítulo 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem muita gente que diz, eu creio em Jesus. A Bíblia diz que até Satanás crê em Jesus, e a Bíblia diz mais, ele crê e treme. Crer não é suficiente. Eu preciso crer, eu preciso confessá-lo diante das pessoas, porque quando eu confesso diante das pessoas, o próprio Jesus me confessa diante do Pai, é isso que ele diz. Nós teremos uma terceira promessa, um novo nome, ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, da qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você tem um nome que é o Papai Celestial que deu, ele vai ser escrito numa pedra, e esse nome ninguém pode apagar, é o seu nome no reino espiritual. Você é conhecido, Deus ele já lhe deu, para aquele que permanece fiel, Deus já te deu um novo nome. Nós comeremos do maná escondido e nós vamos receber uma pedra branca e nessa pedra vai estar um novo nome. A quarta promessa, nós vamos julgar as nações. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. Querido, nós julgaremos aqueles que foram infiéis a Deus e a sua palavra. Aqueles que amaram a injustiça e chamaram o mal de bem, o bem de mal. Nós vamos julgar essas pessoas, querido. É a palavra de Deus que diz. Ou nós estamos julgando, ou sendo julgados. Ou nós vamos estar na turma que vai julgar, ou estaremos certamente na turma que vai ser julgado pelos fiéis. Quinta promessa, vestes brancas. Não riscar o nome do livro da vida, ter o nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, veste que o Senhor mesmo está confeccionando para nós. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Uau, querido. Não é ninguém, não é nenhum santo, nenhum homem que está confessando o seu nome, divulgando a sua causa, intercedendo por você diante do Pai, é o próprio Senhor Jesus. E Ele está dizendo, se você for fiel até o fim, ninguém vai arriscar o seu nome do livro da vida. E eu estou preparando para você a tua roupa de noiva, sua roupa branca de noiva, para você casar comigo. Nós seremos vestidos, querido, de vestes brancas, cujo artífice dessas vestes é o próprio Senhor Deus. Nós estaremos com o nosso nome intacto no livro da vida e o nosso nome sendo confessado diariamente diante de Deus, diante dos seus anjos. Sexta promessa, uma coluna no templo de Deus, com o nome de Deus e o nome da cidade, a Nova Jerusalém e o seu novo nome. Ao que vencerem, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Seu nome, querido, vai ser muito conhecido no céu, tá? Vai ser muito divulgado lá no céu. Sétima promessa, assentar-se com Jesus no seu trono. Ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uau, essa promessa deve ser o top das promessas, né? Porque lembra de Tiago e João? A mãe deles soube dessa promessa. Chegou Jesus. Você está construindo o seu reino aí,
Não dá para pôr Tiaguinho do lado, Joãozinho do outro, né? Jesus disse: olha, vou pensar no seu caso, mas isso não cabe a mim, viu? Lá, né, eu aqui com as minhas doidices pensando, vou dar bater um papo com o pai, mas isso é coisa dele, não é minha. Ele vai sentar onde o pai quiser. Mas ele está dizendo que nós vamos assentar com ele, juntamente com ele no seu trono. Porque o trono que ele se assenta é um trono dos vencedores. Todo que vencer vai se assentar com ele. É um trono, querido, de governo. Você fala de governo. Vamos concluir. Pense. Quantos aqui podem estar distraídos com o que o mundo oferece? Quantos têm desistido do caminho? Quantos já esfriou na fé? Vem para os cultos, vem na igreja, mas está frio, indiferente. Quantos estão distraídos quanto à volta de Jesus? Medite, querido. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Escute, e muitos são os que entram por ela. Ele está dizendo, olha bem, entrai pela porta estreita. A igreja é a porta estreita, o reino de Deus é a porta estreita. Jesus está dizendo, entre por essa porta, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, que conduz à perdição. E ele está dizendo, não pouco, muitos, na minha matemática, muitos é mais de 50%. Menos de 50% é pouco. Está dizendo que muitos vão entrar por essa porta larga, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Alguns nem vão encontrar essa porta, querido, porque ela é estreita. O dia da volta de Jesus, querido, Deus já disse, será o dia mais lindo e mais tenebroso que o mundo já viu. Eu quero te perguntar, como seria para você se Jesus voltasse agora? Agora. Como que ele seria para você?